Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Alan, diretor comercial da Healthcare Alliance. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do evento sobre segurança do paciente, com o tema Engajar o profissional de saúde na jornada da transformação digital. Assim como nos outros dias de evento, lembro que temos um chat aberto aqui do lado, no Zoom, onde você pode enviar suas mensagens que vamos responder, mensagens e perguntas, né? E ao final do evento podemos responder algumas delas, tá? Hoje nós temos o prazer de receber como mediadora a doutora Valéria de Souza, gerente de relacionamento médico TI do Albert Einstein, o qual é um dos parceiros estratégicos da Healthcare Alliance. Por favor, doutora Valéria, te passo a palavra. Bom evento a todos. Bom dia a todos, gostaria de agradecer pelo convite, a todos que estão assistindo, sejam bem-vindos. Tenho aqui comigo a Ana Cecília Vidigal, diretora de transformação organizacional da WePeople, a Silvânia Sleiman, diretora de vendas e marketing da AppData, e o Cristiano Fernandes, cofundador da Grifo Labs, todas parceiras da Healthcare Alliance. Obrigada por estarem aqui hoje. Ana, por favor. Obrigada também, Valéria, bom dia a todos. Obrigada também pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre transformação, sobre engajamento do profissional de saúde, que é algo tão importante aí nesse momento que a gente vive nas organizações e no mundo. Obrigada e que a gente tenha um ótimo evento. Silvânia, por favor. Bom dia, também agradeço aí a presença, estar falando com vocês, né? É um prazer sempre falar sobre esse assunto de transformação digital e desejo uma boa call aí para nós, tá? Cristiano. Olá, muito obrigado pelo convite, Valéria e Alan. É um prazer estar aqui junto com vocês. Falar sobre tecnologia, transformação digital e segurança do paciente sempre é um assunto que encanta a todos nós, né? Muito obrigado pelo convite. Com certeza é um assunto que não termina, né? A ocorrência da transformação digital nas instituições de saúde proporciona muitas vantagens, né? Todos nós sabemos disso. Podemos destacar aqui vários deles, por exemplo, uma melhor condição de trabalho aos colaboradores e, consequentemente, uma maior segurança ao paciente. Esse setor já vinha caminhando rumo à transformação digital. Mas com a pandemia da Covid-19, a saúde deparou-se com situações que exigiram intervenções imediatas e ágeis, as quais apenas a tecnologia podia oferecer. Então, o que aconteceu? Muitos de nós ou migravam para a tecnologia ou migravam. Assim, eu gostaria de abrir com uma pergunta para todos, do ponto de vista da tecnologia, quais vocês enxergam que são as principais barreiras para a transformação digital? Vou pedir 5 minutinhos para cada um, vou começar com a Silvânia. Silvânia, por favor. Olá, bom dia. Como você falou, né, Valéria, a gente foi meio impulsionado, assim, rapidamente para atender um processo que era uma necessidade emergente, né, em relação à Covid, mas as empresas já vinham pensando muito nesse assunto, né? Só que como era um assunto que a gente tinha tempo, né, então a gente estava pensando mais, querendo pensar mais como fazer, todo mundo vai conseguir, não vai e tal, e no fim a gente foi impulsionado para isso, e viu que a coisa não é tão feia assim para pôr na prática, né? Só que nesse contexto, onde a gente foi impulsionado por uma urgência, né? A gente, é o que você falou, é fazer ou fazer. Então, eu acho que naquele momento, a gente fez o que foi melhor para as empresas, né? A gente conseguiu continuar atendendo, continuar fazendo o nosso negócio andar, enfim, né? Fazer com que os nossos clientes continuassem satisfeitos, né? Apesar de alguns perrengues que a gente teve que solucionar, mas a gente foi. Então, eu acho que agora a gente tem que pensar num contexto diferente, né? Num contexto que a transformação digital está aí, a gente conseguiu navegar nela por conta dessa emergência com um pouco mais de rapidez, né? Mas existem coisas que talvez a gente não pôde fazer com muito carinho e que a situação de transformação digital eu acho que merece.
Então, uma das coisas que eu acho que essa situação merece é uma olhada para processo e fluxo de processo, porque tudo que está ligado ao digital, há uma coisa que está eletronicamente administrada, coisas desse tipo, ela exige um fluxo e um processo muito bem definido, né? E os processos que não são digitais, a gente tem um pouco mais de jogo de cintura para lidar com eles, né? Então, eu acredito muito que uma das questões, né, que a gente tem com esse assunto é pensar um pouco realmente na questão do fluxo de processos, o como a gente vai gerir esse processo, né? Escolher, né? Eu estou falando um pouco assim, porque barreira para mim foi feito para a gente superar, né? Então, como superar isso? Eu acho que escolher um parceiro que se adeque a cada assunto seu de transformação digital, porque transformação digital é um assunto, como alguém falou também, acho que foi você na abertura, é uma questão organizacional, não é sobre um assunto de uma área, né? Então, um hospital, como a gente está falando, tem N áreas, e todas elas, apesar das pessoas acharem que a área que entende o paciente ou só lida com o paciente é a gestão ali do dia a dia do médico, do enfermeiro, não, o hospital tem todas as características também de uma organização, né? Que precisa ter um RH, que é uma parte que eu estou muito ligada, né? Por conta da PEDATA, ter um RH, ter uma administração de pessoas muito forte. Então, escolher qual é o parceiro que se adequa a esse seu novo modelo, a essa sua nova gestão, eu acho que é uma coisa muito importante. E aí, dentro disso, como eu disse, olhar os seus processos e os seus fluxos, porque eles vão ficar automatizados e logo um pouquinho mais engessados, mas não para o mal, para o bem, porque a gente precisa ter um conforto de que um processo flui. Então, eu acredito que essa barreira a gente tem que pular, que é o qual? Apesar das pessoas, às vezes, sentirem que a coisa ficou... eu tenho que lidar com esse processo, ele vai fluir assim, ele vai dar um conforto, ele vai deixar todo mundo mais confortável nas suas tomadas de decisão. Então, uma barreira que a gente tem é trazer as pessoas para a gente, junto, eles tomarem essa transformação digital, Valéria, como se fosse dele também, daquele cara que está na ponta, resolvendo qualquer coisa e está ali apoiado pela transformação digital, né? Então, nesse sentido, se eu pudesse escolher uma das coisas que a gente tem que dar muita atenção, eu acredito que seja a gestão de pessoas, né? Todas as pessoas que participarem desse processo, até lá, aquela pessoa que a gente chama de usuário final, mas que o usuário, para mim, é um termo muito genérico, é aquela pessoa lá da ponta que vai pôr a coisa para funcionar, e como a gente vai fazer isso chegar em todo mundo, é uma questão também da nossa liderança. Então, a nossa liderança tem que estar muito preparada para lidar com essa transformação digital, pôr ela para funcionar, ficar muito atenta como as pessoas estão se sentindo frente a essa nova maneira de cuidar do seu assunto e ter uma equipe que esteja atenta e pronta para dar apoio para essas pessoas que estão trabalhando agora num formato que talvez seja diferente. Vocês sabem que o diferente a gente, às vezes, fica um pouco de receio, a gente precisa realmente de mais apoio para lidar com isso. Então, eu acho que a principal barreira que a gente tem é fazer todo mundo se sentir confortável dentro do processo e fazer uma entrega para o nosso cliente linda, com conforto e com bastante simplicidade. Perfeito, Silvânia. Então, falamos bastante de cultura organizacional, né? Exato. De processo que soa como uma música nos ouvidos da gente, né? Uhum. Eu vou passar a palavra aqui para o Cristiano, para, assim, 5 minutinhos, ele também dizer para a gente quais são as barreiras para a transformação digital. Cristiano, a palavra é sua. Obrigado. Bom, como a Silvana bem disse,
a questão das pessoas é muito importante, né? Mas a gente entende, ou a gente enxerga, tem uma visão um pouquinho mais do topo, do alto, que não são só as pessoas. Ela, por exemplo, ela não foi muito complicada quando foi para a gente adotar o celular, né? O celular, ele começou como um aparelho que fazia chamada, hoje ele é um computador de bolso. E no futuro talvez seja o seu médico de bolso também. Então, a gente tem uma facilidade de fazer essa adoção dessa tecnologia, dessa transformação digital para o celular, porque para a gente ela é prática e fácil e cômoda, né? Isso, obviamente, tem a ver com processos, mas o que a gente entende é que precisa existir uma significação, uma significância daquilo que a gente faz. E isso, o que a maioria das empresas, elas ainda não têm. Como fazer essa transformação digital, levando significância para o seu cliente final e levando sua significância para todos os entes, os stakeholders desse ecossistema. Então, para isso é muito importante, porque por si só, o celular ele não faz nada sozinho. Se ele não tiver alguém por trás utilizando ele, alguém analisando esses dados, isso não tem muito significado para ninguém. Então, eu acho que talvez a grande barreira é que hoje é muito nice to have, ou seja, é muito legal ter o celular, é muito legal falar de transformação digital, é muito legal falar de digitalização, de tudo de digital, né? Isso é muito legal de falar, mas e o must to have? Assim, e o que é a minha necessidade real? Então, transformar a nossa necessidade em algo factível, palpável e de forma clara e simples para todos, eu acho que é a grande dificuldade, vai ser o grande elan dessa brincadeira agora, é isso, é você descobrir como é que fazer, dar significado para as nossas ações no mundo digital. E aí, a transformação digital, ela flui com mais facilidade. Esse é o grande desafio que a gente da Grifo tem, é de ajudar as empresas exatamente a fazer essa transformação digital nesse sentido, dando significado para aquelas ações, porque o que a gente vê com muita frequência é isso. Às vezes, a empresa vem com uma solução que acha que é brilhante e a gente, como médico, olha e fala assim, tá, legal, mas e daí? Aonde está o significado? Em contrapartida, a gente olha para o paciente, olha para o cliente, olha para os stakeholders e fala, puxa, uma dor que não foi resolvida aqui é essa. Por que a gente não vai resolver? Talvez seja muito mais fácil e prático de resolver essa dor do que a gente só criar mais uma solução para um problema que não existe. Então, acho que simplificando a resposta, acho que a grande charada e a grande resposta é a gente achar a significância para as coisas dentro da transformação digital. Ótimo, Cristiano. Então, é mostrar para o cliente, mostrar para o usuário o porquê dele ter aquilo e como ele pode tirar proveito daquilo, não só pensando no porquê que ele está pedindo aquilo, mas o quanto que ele pode ter a mais, né? Acho que é interessante o que você falou, super interessante, e vem aliado ao que a Silvânia disse, né, da mudança organizacional. Muito bom. Agora eu vou pedir para a Ana, em 5 minutinhos, também dizer qual que ela acha que é a barreira da transformação digital. Eu vou só complementar o que Cristiano e Silvânia disseram, né? E falar um pouquinho da questão desse ponto de vista que você perguntou aí, Valéria, da questão da tecnologia, né? Essa barreira aí para a transformação digital. Na nossa experiência, um grande ponto é o desapego. Né? A gente fala assim que para ter uma transformação digital, exige um investimento também da organização financeiro, de tempo, de recursos, para olhar os processos, como a Silvânia bem disse, né, para trazer um fluxo ali. Tem um momento também de um desapego dos sistemas legados, né, que a gente vê muito isso na nossa experiência também. Então, como é que eu deixo de ter aquele sistema que eu estou anos com ele, né? E agora eu tenho que trazer um outro que, como a Silvânia disse, às vezes engessa a princípio, né? Então, como eu lido com essa questão dos sistemas legados, como eu desapego nesse sentido, para trazer uma inovação dentro da organização. E algumas vezes a gente observa que nesse momento, né, de desapegar de sistemas legados para trazer uma inovação para a organização, é o momento que não se investe muito, não tem um tempo ali
para elaborar uma experiência do cliente, do paciente melhor, né? Então, fica esse tempo aí numa gestão dessa mudança, né? Para a gente estar engajando as pessoas internamente, trazer outros mindsets, engajar as pessoas para um novo momento, investir esse tempo, esse recurso, para possibilitar essa transformação de fato nas organizações. Então, queria também trazer esse ponto, né, que é uma experiência aí que a gente também tem e vivencia, né, que é como a gente desapega de um passado para criar um novo momento e estabelecer realmente uma transformação dentro da organização. Então, é isso que eu queria também estar passando e contribuir. Ótimo, Ana. Bom, já aprendi bastante aqui. Muito bom. Posso só falar uma coisinha? Claro, Silvânia. Eu gostei muito do ponto de vista que o Cristiano colocou, né, com relação ao para que vamos fazer isso, que é o significado, né, Cristiano? Eu queria colocar que isso é muito importante. Nós tivemos recentemente numa feira, na HR-Tech, e eles estão discutindo como tendência muito esse assunto. É para que e por quê? Porque existe uma vontade, sempre uma carência das áreas resolverem a sua área, que eu acho que é isso que o Cristiano colocou. Então, vamos supor, eu estou pensando em RH porque eu sou dessa área, mas vamos lá, eu estou com alguma, assim, uma vontade de melhorar a minha área. Aí eu procuro processos para melhorar, o RH vai ficar mais bacana, vai agir melhor, vai ficar mais automatizado. Mas para quê? Isso vai realmente, como o Cristiano disse, chegar no funcionário, né? Ele vai ficar mais feliz em trabalhar na nossa organização, ele vai achar a nossa organização diferenciada por causa desse movimento que eu fiz. A mesma coisa no hospital, né? Que nem ele como médico. Ele, como médico, está se sentindo que melhorou o processo dele para ele poder dar mais atenção para o paciente, ou saber mais dele, do paciente, para poder conversar melhor, né? O cliente está notando isso, está sendo atendido mais rapidamente. São questões que às vezes ficam de fora, né, Cristiano? A gente olha a área, cada um olha a sua área, e essas questões do para quê desse significado, eu acho muito importante que você falou, que realmente o objetivo nosso é esse, né? Com tudo isso. Perfeito. Ótimo, gente, obrigada. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui para a Ana e vou perguntar para ela o seguinte. Não sei se ela vai concordar comigo, mas eu acredito que a transformação digital, onde atrelada à gestão de mudanças organizacionais e cultura, que foi o assunto que a gente acabou de falar aqui, né? A Silvânia acabou de tocar nesse assunto. Até porque, se o paciente não se sentir devidamente acolhido pelos profissionais de saúde, tem a chance dele não confiar no profissional e buscar o seu tratamento lá no Google. Então, eu queria te perguntar quais os cuidados que uma instituição de saúde deve ter na sua jornada de transformação digital e onde ela não pode errar. Vou te pedir para você responder em 10 minutinhos. Tá ótimo, obrigada, Valéria. Bom, eu vou começar falando um pouco da questão da cultura organizacional. Quando a gente fala de transformação digital, nós estamos falando uma palavra ali, transformar, né? E todo o processo de transformação exige uma gestão dessa transformação, que é o que a gente chama de gestão da mudança. Então, a gestão da mudança, ela tem que estar como pano de fundo de qualquer transformação digital, né? Muitas vezes a gente esquece disso, que a gente tem que ter métodos, caminhos, fases de uma gestão da mudança para acompanhar essa transformação digital. Não é só estrutura, não é só processos, não é só sistemas, mas tem um pano de fundo de aspectos intangíveis de uma organização que impactam muito numa transformação digital, né? Que é pessoas, comunicação, engajamento e cultura. Eu vou começar por cultura, porque é um ponto que a gente sempre esbarra num processo de transformação digital em instituições de saúde, né?
A cultura organizacional, ela é fundamental. Cultura organizacional é o quê? É o nosso jeito de ser e de fazer dentro de uma organização. Quando a gente faz uma transformação digital, a gente começa a trazer inovações, começa a trazer mais colaboração. As áreas que eram departamentos, elas precisam trabalhar mais juntas, né, com o foco único ali da experiência do cliente. Então, há um fluxo aí, não exige tanto, não exige mais a departamentalização. É necessário uma tomada de decisão ágil, uma capacidade de resiliência organizacional para responder às mudanças, adaptar essas mudanças que a tecnologia nos traz, né? E quando a gente tem, na maioria das organizações de saúde, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a gente observa uma cultura geralmente que a gente chama hierárquica. Ela vem até pelo segmento do negócio, né? Que exige protocolos, que exige processos definidos, que tem regras, que tem uma questão da qualidade muito séria pelo segmento da saúde, né? Mas a gente precisa agora aprender como alinhar toda essa questão dos protocolos, essas questões das regras que fazem uma cultura mais hierárquica com um modelo mais de resiliência organizacional, de saber ser ágil, de saber responder às demandas e às mudanças que estão sendo propostas. Então, existe uma ferramenta que a gente gosta muito de trabalhar, que chama OKAI. Ela é fácil aí de vocês acharem no Google, que mostra que toda organização existe 4 culturas dentro dela, né? E que toda organização de saúde tem essas 4 culturas, que é uma cultura clã, que é uma cultura do relacionamento, de uma grande família, principalmente instituições que são ainda familiares, né? Culturas hierárquicas, onde tem ali uma estrutura muito forte, há uma centralização na tomada de decisão, há processos e investimentos de qualidade. Há uma cultura adocrática, que a gente chama, do risco, da inovação, e é uma cultura de mercado, onde se trabalha muito uma visão de rentabilidade, como estão meus concorrentes, como eu estou ali posicionado no mercado. Então, a gente vê que a grande maioria das instituições hospitalares, instituições de saúde, estão ali na cultura hierárquica e na cultura clã. E quando elas estão nessa cultura, a velocidade da mudança, ela é menor, né? Então, essa gestão dessa mudança num processo de transformação digital, ela tem que ser muito olhada, porque ela tem que ser feita de uma maneira mais incremental, porque se a gente faz de uma maneira muito rápida, pode ser que a gente haja uma resistência muito grande dos colaboradores dessa instituição, e não haja um engajamento deles para um processo de inovação, né? Então, eles têm uma resistência, eles podem aí não saber, não entender como cuidar do paciente, do cliente, etc., né? Então, num processo de transformação digital, há o entendimento da cultura, da nossa forma de ser, da nossa forma de fazer, e como é que a gente gradativamente vai entendendo como é que eu gero segurança, como é que eu colaboro mais, como é que eu trago ali uma inovação, como é que eu desapego o mindset, né, das lideranças que vão engajar as pessoas para um novo contexto. Como é que o que a gente pode errar, o que a gente pode inovar, né? Como é que a gente traz diversos pontos de vista para criar uma nova solução de algo. Então, tudo isso tem que ser construído na nossa forma de ser e de fazer dentro de organizações que a gente vê que tem essa cultura, né? Então, isso é muito importante, né? A gente, às vezes, começa as transformações por estruturas, né, por processos, por sistemas, e está certo, é isso mesmo que puxa, mas a gente tem que sempre olhar nesses aspectos intangíveis, que é
como as pessoas vão engajar nesse processo, como a gente faz essa gestão dessas emoções, né? A curva da mudança, ela é muito poderosa nesse sentido. Quando começa a mudar, tirar legados, mudar processos, né? Eu me sinto assim, perdendo o poder, me sentindo incapaz. Então, como eu gerencio essas emoções? Como eu gerencio essas mudanças, essas resistências ao novo, que naturalmente nós, como seres humanos, temos, né? Então, tudo isso de entender o significado, como o Cristiano falou, de dar essa consciência do porquê dessa transformação, o que traz de positivo para a gente, como a gente aprende novas habilidades, novas crenças, novos comportamentos, isso tudo é importante para a gente trabalhar juntos, que é a cultura, as pessoas, o engajamento e monitorando tudo isso, desdobrar comunicações eficientes dentro das empresas, tudo isso faz parte de um processo de gestão da mudança. Então, Valéria, você está certa, eu concordo com você, né? E é isso mesmo, a gente tem que olhar para a cultura, gestão da mudança como pontos fundamentais para andar junto com estrutura, processos e sistemas. Ótimo, você já despertou perguntinhas aqui no chat. No final a gente volta Que aqui. bom. Tá, joia, estou à disposição. Cristiano, o metaverso vem caminhando para estar cada vez mais presente na área da saúde, o que mostra que a transformação digital está sempre acontecendo. Daí eu queria te perguntar o seguinte, eu queria te pedir que você trouxesse um pouco dessa ótica do metaverso, que na verdade é uma coisa que vem aí, né, nos últimos 3 anos aí em voga aí no cenário da transformação digital. Então, eu queria que você trouxesse essa ótica do metaverso nesse cenário, como a segurança do paciente agrega valor em saúde e como a tecnologia contribui para isso. Você poderia falar para a gente, por favor? Claro, é um prazer. Falar de metaverso sempre é bom, né? Todo mundo fala, mas ninguém fala o que é, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Agora, até na novela tem metaverso, né? Ontem eu recebi uma mensagem, tá passando sobre metaverso na novela. Eu falei, e eu de plantão, né? Bem que eu gostaria de ter visto. Mas o que a gente vê, né? A gente tem uma visão que, assim, segurança do paciente, valor em saúde, são coisas muito difíceis, são coisas muito boas da gente falar, a gente fala com muita facilidade, com muita tranquilidade, mas são difíceis da gente sentir o quanto elas são importantes, né? Até que você tem uma quebra de barreira, você tem algum problema para você entender essa importância. A gente sempre faz uma analogia, né? Ninguém pilota um Boeing 747 saindo da escola, um cadete não vai sair da escola e vai pegar um Boeing 747, ele tem que passar por horas de treino, né? Então, milhares de horas aí de voos simulados. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na medicina. A gente sempre aprendeu com o próprio paciente. E isso não traz valor para ele necessariamente, e isso não necessariamente significa segurança para ele também, né? Na nossa escola, geralmente isso é feito tutorado, você sempre tem um tutor, alguém que está te olhando e avaliando a sua conduta, mas isso não se traduz, em última análise, em valor de segurança para o paciente. Contudo, o que a gente acredita muito é que o metaverso, por você não ter paredes, por você não ter barreiras, a gente pode criar realidades imersivas tão próximas à realidade quanto uma simulação de um avião, né? E aí, se a gente associar isso ao que a gente chama de gêmeo digital, que é uma entidade completa e que responde à interação com você de uma forma fisiológica, vamos dizer assim, a gente pode agregar algo que a gente nunca teve na área da saúde, um treinamento antes de você tocar no paciente, que ele pode ser extremamente robusto e extremamente quantificável, né? Hoje, o que você tem? Uma escola de medicina te oferece um currículo e você passa por aquilo. Se você teve a sorte, ou foi um aluno dedicado, ou foi como eu, um rato de pronto-socorro que não saía do pronto-socorro, você tem a chance de ver bastante patologias. Mas se você é uma pessoa mais retraída, não gosta de ir para frente, não gosta de se expor, talvez você não tenha contato com todos os casos clínicos, e aí
o seu cabedal de conhecimento fica um pouco restrito. E aí, a nossa dúvida, né, a nossa curiosidade sempre foi, por que eu não consigo fazer, então, uma educação padronizada? Os meus alunos vão conhecer tantos casos de infarto, tantos casos de infarto com supra, infarto sem supra, tantos casos de embolia pulmonar, de tromboembolismo pulmonar, e eu posso ter coisas extremamente raras, um infarto no Marfan. Quantos casos desse eu vi na minha vida? Nenhum, talvez eu nunca veja, né? Porque são a junção de duas patologias não muito frequentes. Agora, eu posso ter um treinamento onde, pelo menos uma vez na vida, eu vou ver um caso desse. E saber diferenciar esse caso pode ser a diferença para mim. Mesmo que eu não encontre esse caso novamente, mas isso vai me trazer um conhecimento, um conteúdo teórico muito maior. Então, a nossa visão é que o metaverso ele não vai servir para tudo, obviamente, como nada na vida é uma solução full, né? Uma solução 360, mas ele vai ser, principalmente para a parte educacional, algo extremamente disruptivo, porque eu vou poder dar qualidade de treinamento, qualidade de educação, e sem precisar construir ou levantar uma parede sequer. Eu já vi que algumas pessoas falaram do SUS, e eu gostaria de trazer esse contexto maior também. Imagina essa educação podendo ser padronizada entre todas as entidades de ensino, SUS e não SUS. Eu posso ter isso. E aí, ainda sou um pouquinho mais cruel do ponto de vista da lógica. Deixa a iniciativa privada gastar o dinheiro e testar isso primeiro, depois o SUS só aceita isso, só introjecta isso. Tudo pronto, tudo acertado, tudo redondo, é só pôr para rodar. Eu acho que a gente tem que ter essa inteligência de mercado. Os gestores têm que entender isso. Deixa quem tem dinheiro e quer gastar primeiro, fazer a coisa bem feita. A hora que tiver tudo montadinho, eu venho cá e falo, beleza, vou adotar essa tecnologia e vai ser assim, assim, assado. Então, a gente pode fazer, a gente não está reinventando a roda, nós já estamos em 2023 praticamente, então a gente tem que ser inteligente, tem que poupar recurso, eu preciso de recurso, eu preciso ter dinheiro, não vou gastar dinheiro onde eu não preciso, eu acho que a lógica é fazer isso. Isso vai agregar valor para o paciente, por quê? Porque vai dar segurança para ele, eu vou ter sempre médicos mais treinados, que conhecem mais, que já viram mais casos clínicos e que já testaram isso em gêmeos digitais e que já aprenderam o beabá inicial. Isso agrega segurança, porque eu não vou passar por procedimentos desnecessários, eu não vou passar por nenhuma necessidade não cumprida. E isso agrega valor para os outros stakeholders, tanto para a gestão, quanto para a educação, quanto para a formação médica. Então, é um ecossistema muito bonito, obviamente ele requer muito trabalho e muita construção em cima dele, mas eu acho que ele já está um tanto quanto bem amarradinho. Então, o que a gente tem que fazer agora é só alinhavar esses últimos pontos e apertar os nós, que ele vai fluir bem. Então, essa é a visão que a gente da Grifo tem a respeito disso. Tá ótimo, Cristiano, muito obrigada. E aí eu queria perguntar para a Silvânia o seguinte: é possível que a empresa faça a transição para a nova tecnologia, treine sua equipe para usá-la, e depois ela perceba o que é bastante comum, né, Silvânia, que ela não está funcionando de maneira eficaz, o que realmente pode acontecer e faz parte do ciclo de inovação. Como você acha que a gente pode contornar isso e colher os melhores benefícios da transformação digital no ambiente hospitalar? A gente até falou muito, né, da importância de todos que participam de um projeto, né? Então, esse desafio de pôr a coisa para funcionar e funcionar realmente da forma como a gente está esperando, né? Trazendo, como o doutor Cristiano disse, a Ana, vocês estão falando muito disso, trazer o benefício para quem precisa do benefício, para quem a gente quer beneficiar, né? Eu acho assim, hoje, quando você faz um processo, primeiro, eu dou muito valor para a gestão da mudança, como a Ana falou, né? A gestão da mudança é uma coisa que tem que ser acompanhada desde o início até o fim. Então, nesses processos que hoje a gente está colocando de muita mudança em transformação digital e que pode alguma coisa não chegar no benefício, eu acredito muito que a gente tem que estar muito amparado na jornada toda daquele processo, né? Então,
Ao invés de você pensar um processo, conversar com algumas pessoas, começar a colocar aquilo no ar, que tal a gente primeiro entender a jornada completa de ponto a ponto, né? Então, essas pessoas que participam da jornada toda têm que estar envolvida no processo de transformação digital. Mesmo assim, a gente participando da jornada, pondo a jornada toda para funcionar, que isso eu vejo que muito pouco acontece, né? Você, antes de pôr uma coisa no ar, praticar toda a jornada, antes de pôr no ar, para ver se todos os pontos realmente foram cobertos, né? Eu costumo dizer assim, não é... Ninguém vai querer falar, eu não vou falar desse pedacinho, mas na hora de você fazer um mapeamento do que vai ser revisto, do que realmente importa, se nós vamos beneficiar realmente a quem nós estamos querendo beneficiar, a gente precisa falar de todos os pontos, e um pontinho pode ser esquecido. Só que quando você coloca isso no ar, ainda em teste, ainda num processo paralelo com o processo oficial, uma equipe trabalhando no processo original, uma equipe trabalhando na jornada nova, a gente pode concluir que tiveram coisas que não foram pensadas e coisas que não estão tão boas, tão ágeis, tão beneficiando a todos como a gente imaginou. E isso, eu acho assim, não é nenhuma coisa assim, a gente ficar desesperado. É uma coisa que pode acontecer em todo o processo de aprendizado. O próprio doutor Cristiano, até na área da saúde, que é uma área muito importante, né, doutor Cristiano? Não é fácil a gente não saber na hora o que fazer com a pessoa, mas essas coisas podem surgir. E eu acredito que você dando importância para a jornada e fazendo com que todos que participem da jornada saibam o que vai acontecer, já minimiza muito e abre uma porta enorme para a gente contornar as coisas que talvez não estão andando da forma. Então, eu primeiro acho que isso a gente tem que fazer antes, né? Como eu falei, fazendo a jornada antes de pôr no ar, tudo mais. Mas, caso você pôs no ar e aconteça alguma coisa, eu acho que essa equipe que eu dou muito valor, que é a equipe de apoio, é a equipe que não está fazendo uma gestão de mudança pro forma, não como uma gestão de projeto, não. Ela está ali acompanhando o dia a dia daquela transformação e ela tem que agir rapidamente. Porque se você coloca um processo e as pessoas não estão confortáveis, está causando uma coisa que não está fácil de atuar, você tem que, tão mais rapidamente do que pôr um projeto no ar, você tem que tirar ele do ar. Porque as pessoas têm que sentir, não, isso vai dar certo, porque todos estão comprometidos com isso. Eu não estou aguentando isso comigo, goela abaixo, tem que ser assim. Não, as pessoas estão vendo que se eu não estou confortável, tem uma equipe para me ajudar a ficar confortável. Voltar para trás, olhar e pôr de novo. Então, revisão e gestão é muito importante em qualquer processo. Fora a questão da inovação também, porque quando você entra num processo novo, você vê que é possível, você está confortável, você acha bacana, aí você começa a achar tudo que não é igual àquilo ruim. Então, você desperta nas pessoas uma vontade de praticar a inovação. E isso é muito positivo. Só que daí a gente tem que receber isso, acolher isso e ver que as pessoas olharem para você e falar, não, esse cara está me ajudando. Essas pessoas estão realmente comprometidas com a satisfação lá no fim. Não é só colocar um processo no ar, né? E aí vem o nosso grande desafio, é que ter as pessoas comprometidas, ter as pessoas, como a Ana falou, num processo contínuo, participando disso, ela se sentindo parte. Então, aí ela não vai falar, aquele outro lá fez isso e não funciona. Não, gente, isso faz parte de mim, eu vou ajudar a fazer com que isso fique perfeito, né? E aí, a gente ir superando e ir valorizando o que as pessoas estão sentindo, né? E usuários são únicos, né? E todos vão ter excelentes ideias, e eu acho que ouvir, talvez a gente não consiga colocar a ideia de todos no ar, um acha que é melhor de uma forma ou de outra, mas o fato de ouvir, discutir
e explicar o porquê vamos continuar desse jeito, ou por um tempo vai ser assim e vamos mudar. Enfim, ouvir, dar atenção e fazer com que essas pessoas se sintam nesse processo. Eu acho que é fundamental, né? Essas metodologias que a gente vem falando, que a gente são muito usadas, especialmente a metodologia ágil, esse processo é uma coisa muito bacana, que é poder colocar no ar e revisar com bastante rapidez, né? Com bastante rapidez. Ter gente olhando para fazer isso fácil. Eu acho que isso, como a Ana disse, gera engajamento, porque a mudança é difícil, te tira daquela tua zona de conforto, mas tem alguém que rapidamente olha para o que você está falando e te ouve, né? Então, eu acho que usar um pouco da metodologia ágil, ou seja, ir colhendo frutos no passo a passo, não querer fazer um projeto já que imenso, que não vê luz lá no fim do túnel, ir colocando as etapas, ir, como é que eu digo, não é valorizando, é ir validando as etapas, passo a passo, também é uma coisa que eu acho que faz com que a gente erre menos, né? Então, mudanças rápidas, processo ponta a ponta e um acompanhamento muito de perto para não deixar ninguém culturalmente a começar a falar isso não vai ser bom, isso não vai funcionar. Não, tirar isso do ar o mais rápido possível. Penso que deva ser assim, Valéria. Ótimo, obrigada. Então, antes da gente passar para as perguntas do chat aqui, queria que vocês resumissem aqui em 1 minuto um conselho que vocês dariam para aquela instituição que está começando a transformação digital. Um conselho, assim, se vocês estivessem na situação deles, na pele deles, um conselho para aquela instituição que está começando, que não tem recurso, qual o conselho que cada um de vocês daria para essa instituição? Vou começar pelo Cristiano. Bom, eu acho que, assim, como a minha preocupação sempre é a questão de recursos, né? Então, recursos escassos, porque a gente sempre economizar recursos é importante. Então, eu acho que, primeiro, ouvir as pessoas, né? Então, como a Ana e a Silvana bem pontuaram, as pessoas são importantes, elas são necessárias e são fundamentais para qualquer processo de transformação digital. Então, ouça as pessoas, cative e conquiste essas pessoas para que elas te ajudem a construir aquilo que você quer, né? E dê significado a essa construção. Acho que esses 3 passos, eles são fundamentais. Economize recursos e seja inteligente. Eu acho que essa é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento, ser inteligente. Gastar com lógica e com raciocínio e construir algo mutável, rápido, como a Silvana falou. A gente vai montar, testar e trocar rápido. Então, ouça quem tem experiência, procure, converse, eu acho que isso é muito importante. Ótimo, obrigada. Silvânia, um conselho seu. Um conselho é perguntar realmente se você precisa dessa transformação e realmente, como o doutor Cristiano pontuou várias vezes, qual o significado, o que você almeja com isso. Não é porque todo mundo está fazendo transformação digital que todo mundo precisa da mesma transformação digital. As empresas precisam de transformações diferentes, depende do que cada um precisa. Então, como a gente está falando, se é para otimizar, poucos recursos, como a gente falou, não tem, as empresas podem não ter dinheiro para sair gastando, eu sou contra falar gastar mesmo, porque gastar não existe, a gente tem que investir, fazer com que aquele dinheiro gere alguma coisa. Então, o meu conselho seria perguntar se realmente você precisa de toda essa transformação digital, ou seja, até onde você precisa, fazer em etapas, então eu vou buscar resolver coisas para deixarem as pessoas felizes, né? Perguntarem para as pessoas o que elas acham disso, antes de tomar uma decisão final. Vamos conversar com um monte de gente da companhia, quem vai ser afetado, o que pensa sobre isso. E quando tiver uma decisão já consolidada na organização, do que você precisa é buscar parceiros que tenham a sua cara, porque a transformação digital é feita a 4 mãos, né? Os parceiros que estão com a gente na jornada têm que saber o que a gente precisa, tem que ser um time só,
no final. Então, para você ser um time só, para pôr essa transformação digital no ar, é importante que você trabalhe muito fortemente no que você precisa e no parceiro que vai estar junto com você, com uma tecnologia que vai ajudar você nisso e que tem a sua cara para trabalhar junto com você como um time só. Perfeito, Silvânia, obrigada. Ana? E complementando aqui, se você precisa e o que você precisa, como a Silvânia disse, né? Eu colocaria, uma vez decidido esse escopo, né? Cuide do mindset da organização e do mindset das lideranças, né? Eu acho que qualquer mudança que acontece numa organização, as lideranças precisam ser os exemplos, né? Desde a alta liderança, que inspira, que traz ali uma visão do negócio, o que o negócio ganha com isso, até a média liderança, o corpo gerencial, que vai precisar trabalhar também seu mindset, para entender que comportamentos que são exigidos agora, que estilo de gestão vai ser exigido agora, como é que eu vou ser exemplo dessa transformação e fazer essa cadência dessa mudança junto com as minhas equipes, junto com as áreas, etc. Então, um dos pontos que a gente vê como pontos críticos num processo desse é trabalhar esses mindsets, é entender que inovação que a gente quer, que mudança que a gente quer, e trabalhar bastante a liderança nesse sentido, preparando, capacitando, orientando, para que ela seja essa rede de mudança, né? Para que ela seja o exemplo dessa transformação na organização. Valéria está sem som. Desculpa. Ana, eu vou te pedir um favor. Você coloca no chat aqui como se escreve Acai? O pessoal está perguntando, está se Claro, interessou. eu Coloca no escrevo, chat aqui. é super Até eu me simples. interessei. Como é que se escreve Acai Ah, e como eu acho no Google Acai? Todo mundo se pronto. interessou e eu também queria saber. É É, Ocai. Ocai. é, De Oca, Ocai. É Tá uma ótimo. sigla que é Organization Culture Assessment Index. Então, é só digitar isso que vocês vão ter bastante material sobre essa Ótimo. ferramenta, tá? Tá bom. Um recadinho para o Cristiano e para todos nós, que muito promissora a educação na medicina, no metaverso, o alcance será muito grande, tomara que chegue logo, do Paulo Souza. Obrigado, Paulo. E aí nós temos uma pergunta aqui, que é como fica a transformação digital no sistema público, que é responsável por cerca de 80% da saúde na população. Se existe algum projeto já, se vocês conhecem algum projeto. Vou deixar livre para quem quiser responder. Bom, vou começar então, já que eu já falei, eu já meio que dei um pouco dessa resposta, né? Isso. Eu não conheço nenhum projeto específico que seja amplo o suficiente, mas eu vejo que algumas iniciativas estão sendo tomadas, né? Então, o SUS Digital, a Vacine Já, são tentativas, mas já são um flerte com a transformação digital. Eu acho que isso é ótimo. Hoje em dia, se você vai na rua, você para no farol, a pessoa que vem te pedir dinheiro te dá o Pix dela, né? Então, assim, a transformação digital, ela já aconteceu. A gente só precisa agora transformá-la na área da saúde, né? Trazê-la para a área da saúde. Então, nós já somos seres digitais, somos seres digitais, né? Físicos com digitais. Então, esse digital vai ser uma coisa cada vez mais presente. E o SUS, eu acho que ele tem que ser mais inteligente do que qualquer outro. Então, ele tem que deixar as iniciativas privadas gastarem o dinheiro inicial e depois abraçarem essas tecnologias, essas soluções de uma forma ampla e que seja ótima para o povo, para as pessoas, porque é isso, no final das contas, que se trata. Como médico, acho que o grande desejo que a gente tem é de fazer bem às pessoas, não só dando remedinho, mas é que você ganhe em qualidade de vida, em saúde, e qualquer atitude que a gente tenha nesse sentido, ela é um remedinho também, ela é um pouco da nossa medicina. Então, a gente somos 4 médicos na Grifo e a gente acredita muito nisso, que as nossas atitudes, elas são
terapêuticas nesse sentido de transformação. Então, o caminho eu acho que é esse, eu acho que a gente já iniciou o caminho, o que a gente precisa fazer é abraçar ele com mais vontade, fazer o que a Ana falou, desapegar um pouco do passado, né? Não esquecer o passado, mas desapegar do passado, ou seja, não deixar que ele seja um peso morto, uma âncora para a gente, mas sempre lembrar do como o passado é importante, do que a gente aprendeu com o passado, e migrar para o futuro. E como a Silvânia falou, as pessoas, elas são importantes em todos os lados, e essas pessoas têm que estar amparadas, elas têm que estar acariciadas por esse processo, elas têm que ser vistas e elas têm que entender a qualidade e o valor para elas. Acho que rapidinho, a coisa mais importante é da gente dizer valor em saúde. Valor em saúde não é só você diminuir a fila, não é só você diminuir a distância, valor em saúde é desfecho. É você, no final das contas, ter mais qualidade de vida, ter maior tempo de vida, ter mais saúde. As pessoas precisam focar nisso. Às vezes, o caminho para o desfecho dá trabalho. Fazer atividade física todo dia, comer bem todo dia, dá trabalho, consome energia. Mas, no final das contas, isso agrega valor. Então, a gente tem que enxergar esse valor agregado em saúde, e todos precisam enxergar. Mas, para isso, a gente precisa mostrar com carinho, com doçura. Obrigada, Cristiano. Ana, Silvânia, vocês gostariam de complementar a pergunta sobre o SUS? Não? Eu não entendo muito bem o funcionamento do SUS, mas eu vejo com o doutor Cristiano que está indo, né? Eu tenho uma filha também que trabalha com isso, então a gente vê que está mudando o mindset. Eu acho que essa transformação digital ajuda o pessoal a ter mais tempo, que é o final que a gente precisa, como o doutor Cristiano falou, é ter mais tempo para olhar para o paciente com carinho, com doçura, né? Então, eu acho que a gente vai ter isso, eu acredito muito no SUS, eu vejo que está indo mesmo, é mais devagar, né, doutor Cristiano, porque não tem outro, é um mundo, né, perto de um hospital, né? Então, a gente tem que respeitar e realmente aprovar tudo isso e ir para frente, né? Nós do Einstein estamos sendo bastante procurados pelo SUS para ajudar na implementação de prontuários eletrônicos, que é uma dos produtos que a gente tem aqui com a Healthcare Alliance. Isso é bastante interessante, porque mostra o movimento do SUS para a qualidade na transformação digital. Se eles têm interesse de implementar o prontuário eletrônico ou de reimplementar, porque a gente vê muito prontuário eletrônico implementado parcialmente, né? Então, se paga pela implementação e se vê que o prontuário eletrônico não foi implementado na sua totalidade, e aí o hospital fica com aquele passivo, né, mal implementado, significa que o SUS se despertou para isso. E a gente sabe que o prontuário eletrônico é a base da transformação digital. Sem dado, não existe transformação digital. Então, acho que o SUS despertou para isso, está vindo, e eu acho que esse movimento é bastante interessante. Tem um comentário aqui no chat que diz aqui, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há um núcleo de inovação, então, com certeza, o SUS, mais um exemplo de que despertou. Temos patentes de próteses e aplicativos, por exemplo. Aí tem aqui também parabéns a todos os palestrantes, conteúdo muito relevante, excelente debate, o chat também está de parabéns. Núcleo de Inovação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem parceria com o Instituto Caldeira, mais um exemplo aqui. Mas o setor público é muito atrasado e gasta recursos sem essas tecnologias novas, já antigas no mercado. Veja a necessidade da união e parcerias entre público e privado, com certeza. Aí existem, né, vários exemplos de parcerias público-privadas. O que eu conheço mais é do Einstein, logicamente, parceria público-privada, tem vários hospitais que têm parceria e funciona, né? Parabéns, muito boa discussão. Certamente a parceria público-privada é fundamental para a inovação. Mais rápido e até economia de recursos, show necessário. O próprio PROAD, do qual o Einstein faz parte, é uma forma de facilitar a inovação no SUS, com certeza. Muito bom, Valéria, do Paulo. Parabéns à organização do evento. Mais alguma coisa aqui no chat? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Palestrantes, algum comentário sobre os comentários do chat? Alguém? Então, nós temos aqui 5 minutinhos restantes. Chegamos ao fim do nosso encontro.
Ainda haverá mais um dia de debate acerca da segurança do paciente. Eu acho que a mensagem que a gente tem hoje, que a gente fica hoje, né, de tudo que nós discutimos, é que a integração é necessária entre os principais atores para a transformação digital, entre os sistemas, entender para quê, entender o porquê, que a cultura organizacional é importante. Aprendemos o OKAI, não sabia, mais uma ferramenta importante na cultura organizacional, que a cultura hierárquica é importante, a liderança na transformação digital é importante, gestão de mudança, como a Silvânia falou, bastante importante. Precisamos ser resilientes, agilidade como metodologia tem que ser absorvida no projeto de transformação digital, todos os palestrantes falaram isso e eu concordo. Acho mesmo que isso veio, e eu acho que veio para ficar. Cristiano falou bastante metaverso sem barreiras, né, e como o metaverso pode contribuir, principalmente na área de ensino, né, que a gente precisa ouvir as pessoas, todos nós entendemos que isso é importante, otimizar recursos, o chat falou bastante aqui da questão do SUS, como que a gente pode otimizar recursos, e principalmente que isso é de bastante importância quando a gente fala principalmente do conselho para um hospital que está começando na transformação digital, buscar parcerias, e aí eu acho que a Healthcare Alliance entra aqui como um ponto importante, buscar os parceiros que nos agreguem valor, porque isso é um casamento, você casou com um parceiro, depois para descasar é difícil. Então, aquela pergunta que eu fiz para a Silvânia, e aí, deu errado, como é que faz? Deu errado, como é que faz? Está enroscado, né? Porque depois para descasar e começar de novo, dá para fazer? Dá, mas é difícil. Então, é importante você saber, como o Cristiano disse, para que eu vou fazer, por que eu vou fazer, escolher da forma certa, ouvir as pessoas de por que eu quero fazer, para que eu vou fazer e ter uma liderança forte. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Ana, para a Silvânia e para o Cristiano para finalizar, e depois para o Alan. Silvânia, por favor. Eu adorei conversar sobre isso, né? Cada vez mais reforça a importância de tudo que a gente falou, dos vários perfis, né? Porque a gente ouve, a gente tem uma visão, convive nesse dia a dia de transformação digital, só que quando você ouve pessoas diferentes, com experiências diferentes, é tão gostoso e traz coisas que você não pensou e que é importante pensar. Então, eu adorei participar e acho que esses diferentes perfis que a gente leve de uma conversa como essa, que a gente sempre sai aprendendo coisas, né? Que a gente leve para o nosso mundo corporativo da importância de ouvir, mesmo que seja um processo, o processo é só médico, vamos colocar outras pessoas? Não, é um processo todo RH, mas vamos colocar os médicos que vão ter uma visão diferente. Então, as experiências da gente traz um modo de pensar. Então, por isso, eu acho super importante esse tipo de reunião que a gente está fazendo, de conversar com perfis diferentes, porque realmente sempre vai agregar uma coisa diferente, que isso valha para os nossos processos nas organizações. Obrigada, Silvânia. Ana? Também agradeço muito aqui a oportunidade de estar conversando com todos, né, de estar contribuindo aí para outras ferramentas, outros olhares também, uma percepção aí, como é que a gente integra, né? Uma organização é um sistema vivo, que a gente chama que tem eixos físicos e eixos intangíveis, né? E que são igualmente importantes no momento desse. Então, é um sistema, está tudo interligado, né? Então, para fazer uma transformação, é importante ter esses vários pontos de vistas agregados. Então, obrigada também pela oportunidade de falar aqui de cultura, de gestão da mudança, de pessoas, escutar aí sobre metaverso, né, Cristiano? Escutar aí sobre tantas experiências aí, e agradeço também. E fico à disposição se alguém quiser e tiver alguma outra dúvida nesse sentido, tá? Um grande abraço. Obrigada, Ana. Cristiano?
Rapidinho, eu acho que uma das coisas que você falou é muito importante. Eu acho que na área da saúde a gente não pode errar, mas aqui a gente pode, a gente deve errar, né? Assim, como médico a gente não pode errar, mas aqui, nesse ecossistema, a gente pode errar e a gente deve errar. Na cultura oriental, eles dão muito valor ao erro, porque é com ele que a gente aprende, e a gente acha que a gente tem que acertar sempre. Não, a gente tem que errar sempre, cada vez menos, mas a gente tem que errar sempre e muito. Então, vamos errar, é isso que a gente precisa. Ser rápido, errar e corrigir logo. Então, é isso que eu acredito. E foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Cultura da agilidade, né, Cris? Então, tá Sim. bom. Gente, eu agradeço também o convite da Healthcare Alliance, agradeço a Ana, o Cristiano, a Silvânia pela oportunidade, pelo aprendizado super importante que hoje eu tive com vocês. Alan, passo a palavra para vocês e um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, Valéria, Ana, Cristiano e Silvânia, pelo excelente conteúdo e aprendizado. Acho que não só para mim, mas para todos que estavam aqui. Foi um evento muito rico, boas discussões, daria mais tempo. Se tivéssemos mais tempo, teríamos muitos outros assuntos aí que vocês abordaram, que a gente podia puxar, né? Eu vi aqui uma mensagem do Helder, vamos organizar mais palestras, então fique atento à Healthcare Alliance, nós temos sempre eventos, nós geramos sempre conteúdos e trazemos pessoas, como as que vocês viram aqui hoje, que conhecem o assunto e que trazem e contribuem para essa transformação e para a mudança, e no final de tudo, nós queremos uma qualidade de atendimento ao nosso paciente, melhorar a instituição de saúde para que o paciente, né, nós todos seremos um dia, tenhamos uma boa qualidade de atendimento, né? Então, reforço também aqui que amanhã teremos a última mesa da Semana de Segurança do Paciente. Façam a inscrição, esperamos vocês até lá. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.